Eis-me aqui, Jesus. Você pode dizer: eis-me aqui, Senhor. Enche este lugar, enche os teus lábios com gratidão, com ações de graças. Pai amado, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra que nos alcançou. Obrigado, Pai, porque o Senhor enviou seu único filho Jesus para morrer no meu lugar. Obrigado porque ele ressuscitou e o Senhor nos tornou, nos transformou também em filhos através do nosso novo nascimento, Pai. Obrigado, Pai, pela tua presença em nossas vidas. Obrigado, Pai, por tão grande salvação. Obrigado, Pai, pelo teu Santo Espírito que habita dentro de nós. Obrigado, Pai, pela roupa que estamos vestindo hoje. Obrigado, Pai, pelo alimento que o Senhor trouxe até nós neste dia. Obrigado, pelos livramentos que o Senhor nos deu. Aqueles que ficamos sabendo, aqueles que nem soubemos, mas o Senhor nos livrou. Obrigado pelo transporte que nos trouxe até aqui. Obrigado, Pai. Obrigado por esse momento de culto a Ti. Obrigado pela liberdade do Teu Santo Espírito neste lugar. Obrigado, Pai, pelos irmãos que aqui estão e por tudo aquilo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor vai influenciar e nos inspirar nesta noite. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Você pode cumprimentar a pessoa que está ao seu lado, pode dar um sorriso para ela, pode se sentar. Aleluia, aleluia. Eu estou escutando muito a música e pouco a minha voz. Talvez quando o grupo de louvor dê uma parada, eu escute melhor minha voz. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado ao grupo de louvor. Vocês podem se sentar. Muito obrigado. Aleluia. Você está com expectativa nessa noite? Pastor, o senhor sempre pergunta isso. É porque isso tem muito a ver com o que vamos receber hoje. A maneira que vamos receber e a intensidade está diretamente ligado à nossa expectativa. Amém? Então eu estou com muita expectativa para essa noite, vendo alguns rostos que tivemos a oportunidade de estar conversando há um tempo, vendo comunhão entre os irmãos e entendendo que o propósito de Deus para as nossas vidas continua sendo desenvolvido em momentos como esse também, onde somos inspirados a crer como Deus crê, a falar como Deus fala, a viver como Deus vive. Você está me escutando bem aí atrás? Fábio, está escutando bem? Está a Vanessa escutando bem? Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 10. Eu estou achando agora um pouco alto demais o retorno. Aleluia, Jesus, Jesus. Está melhor agora, está ótimo, está muito bom. Romanos, capítulo 10. Aleluia, aleluia. Versículo 17 diz assim: e a fé, ou melhor dizendo, e assim a fé, diga comigo, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Diga comigo, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então nesta noite, mais uma vez, nós vamos exaltar a palavra de Deus. Amém. Você pode pegar a sua Bíblia aí com bastante carinho, amor. Se você está com a Bíblia eletrônica, pode pegar o seu celular, não tem problema. Não somos religiosos,
Você não entrou no lugar religioso, você entrou numa família, um local onde uma família se reúne, a família de Deus, ou melhor dizendo, uma porção, uma parte da família de Deus. Levanta a sua Bíblia e comece bota o vidro assim para o chão. Está vendo? Está começando a se estremecer lá embaixo. É o diabo, está começando a ficar aperreado. Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso e vou fazer o que a Bíblia diz para eu fazer. E eu estou onde a Bíblia diz que eu estou. Aonde é que você está? Amém, glória a Deus, aleluia. Estamos em Cristo. Mais uma vez, a palavra de Deus será exaltada. E toda vez que você se agarra à palavra de Deus e ela é exaltada, fique tranquilo que você vem junto. Deus, Ele não vai trazer você para colocar debaixo de uma cama, escondido, vai dar luz através da sua vida, não. Ele vai lhe exaltar para você iluminar através da luz dele. Precisamos entender que a nossa fonte é Ele. Se temos alguma luz para brilhar, é porque estamos refletindo a imagem dele. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu estava meditando essa noite sobre a maneira que Deus queria que eu trouxesse essa palavra, porque o tema de hoje é fé, vírgula, fala, exclamação. Diga comigo, fé, fala. Uau, meu Deus do céu. Eu estou percebendo você com tanto envolvimento com essa palavra, que é hoje que as coisas vão acontecer. Aleluia. Fazemos parte de uma família que se denomina ou entende, né, que somos uma família da palavra da fé. Diga comigo, palavra da fé. O movimento Palavra da Fé foi muito influenciado nos Estados Unidos, através dos Estados Unidos, por um homem chamado Kenneth E. Hagin. Kenneth E. Hagin. Ele nasceu em 1917. E quando ele estava com 16 para 17 anos, ele se viu enfermo com uma doença incurável no sangue, que provavelmente seria hoje o que chamamos de câncer, leucemia ou algo parecido, mas era uma doença incurável no sangue. Naquela época a medicina não tinha muitos meios de diagnosticar com exatidão, e uma paralisia, que ele estava numa cama e não podia mexer o seu corpo. Ele se viu nessa situação, e ele entendia até aquele momento que ele iria morrer. Mas a palavra de Deus chegou até ele. Diga comigo, a palavra chegou. Amado, quando a palavra de Deus chega a fé. A fé é o início de tudo. O amor, ele opera pela fé. Mas a fé é o início que temos acesso à graça do nosso Deus. Essa graça que influencia nossas vidas, nos transforma, nos inspira, nos leva a ir adiante, nos fortalece, nos cura, nos dá alegria. Tudo começa porque a palavra chegou, e quando a palavra chega, a fé chega. E ele encontrou um texto, Marcos 11, abra lá por favor, Marcos 11. Marcos 11. Versículo 22, eu vou ler até o 24, diz assim: ao que Jesus lhes disse, Marcos 11, 22, você que está nos assistindo: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Vamos parar por aqui. Uau! Esse texto, essa palavra chegou até ele, e o Senhor falou com ele,
ele teve uma visão do Senhor Jesus, e o Senhor ensinou a ele, para ele reparar que no texto tinha muito mais a palavra dizer do que a palavra crer. Você sabia que o povo de Deus crê que Deus pode curar? Você sabia disso? Você sabia que todo mundo que acredita em Jesus acredita que Deus tem poder para curar? Não tem uma pessoa que creia em Jesus como Senhor que não tenha fé que Deus tem poder para curar. Em qualquer denominação que você visitar, todo mundo acredita que Deus pode. Pastor, se é assim, por que hoje não acontece o mesmo percentual, eu vou falar assim, de cura que acontecia no início da igreja? Alguém já parou para pensar isso? Você já parou para pensar isso? De fato, eu não vou dizer nem a mesma quantidade, porque hoje a igreja é tão grande no mundo, tem tantos milagres acontecendo, tem surdo ouvindo, tem cego vendo, tem paralítico se levantando, tem morto ressuscitando. Ah, pastor, mas eu não vi no jornal não. Não vai ver não, porque o morto vai ressuscitar. Aí vamos provar que ele ressuscitou. Ele está vivo, e aí, provar o quê? Tem que provar que ele estava morto, mas que está vivo é muito fácil. Então você não vai encontrar evidências científicas não, mas está acontecendo. E muito. Então eu não vou dizer nem que não acontece igual na quantidade a igreja no início, mas a igreja, todo mundo que os apóstolos oravam eram curados. Você, todo mundo que você orou foi curado? Porque se foi, você vem aqui e pôr as mãos sobre a minha cabeça. Porque teve muitas vezes que eu orei pelas pessoas que as pessoas não foram curadas. Mas teve muitas vezes que eu orei, as pessoas creram e foram curadas. Amém. Teve muitas vezes que eu nem toquei na pessoa, preguei a palavra, ela creu no nome de Jesus e foi curada. Quinta-feira passada, essa quinta agora, quem é que estava aqui na quinta passada? Amém. Só vocês, quem é que estava aqui na quinta passada? Amém. É sério? Então deixa eu dar uma boa notícia para o pessoal que está aqui hoje e não estava na quinta. Várias pessoas foram curadas aqui, 3 pessoas foram curadas aqui, sem nem impormos as mãos, porque falamos na quinta-feira passada sobre os 4 tipos de confissão de acordo com a Bíblia. 4 tipos de confissão de fé. A confissão necessário do judeu, 4 tipos de confissão. Melhor assim, 4 tipos de confissão bíblicas. A confissão do judeu, o judeu confessando seus pecados é bíblico. Jesus falou isso, João Batista falou isso, mas isso não trazia novo nascimento para eles, só apontava que eles precisavam de um Messias. A confissão do pecador, na nova aliança, então o pecador, ele ouve falar de Jesus, confessa Jesus como Senhor, nasceu de novo. Segundo tipo. O terceiro tipo, a confissão dos pecados dos crentes. Você sabia que crentes às vezes peca? Alguém pode dizer, não pastor, às vezes não, muito. Sempre? Não, sempre não. Muito eu vou ficar até calado, porque tem uns que são mesmo. Mas o normal é às vezes. O melhor é nunca. Mas como não encontramos a perfeição aqui na terra, às vezes. E como é que se resolve isso, o pecado do crente? Simples, 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarem os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e os purificar. É só confessar a Deus, pedir perdão, está limpo novamente. Terceiro tipo de confissão. Mas aí você assiste a ministração de quinta-feira, que você vai mergulhar mais nisso. E hoje ficamos de falar, mas entramos um pouco, mas falar mais do quarto tipo de confissão bíblica. É a confissão da fé do crente. Tem a confissão dos pecados do judeu, é o primeiro tipo. Confissão dos pecados na nova aliança do pecador. A confissão do pecador, na realidade não é nem dos pecados, é a confissão do pecador. Ele deixa de rejeitar Jesus e passa a receber Jesus. A confissão dos pecados do crente, que já tem Jesus, mas às vezes sem vergonha na cara vai e peca. Mas se preocupe não, que a gente está tudo no mesmo bolo. E tem a confissão de fé. Hoje vamos falar sobre a confissão de fé. Diga comigo, confissão de fé.
Por isso o tema da administração é fé, fala. Amém. Você sabe o que é confissão? Pastor, o sujeito foi preso, teve que confessar um crime. Uma confissão no aspecto negativo. Mas você sabia que tem uma confissão no aspecto positivo? Hebreus fala que Jesus Cristo é um sumo sacerdote da nossa confissão. Quem aqui declarou com a sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida? Uau! Você fez a confissão de Jesus como Senhor da sua vida. Jesus, ele olha essa sua confissão e ele é um sacerdote. Ele se apresenta perante o Pai e diz: ele confessou, meu Pai. Ele confessou. E porque ele confessou, é salvo agora, é meu. E Deus disse: muito bem, é seu. Você comprou, você tem direito. Você pagou esse alto preço, é seu. E por isso, Deus tira-nos do império das trevas e de Satanás, não é mais seu. Ele confessou Jesus como Senhor. Ele pega você e coloca no reino do Filho do seu amor. Antes você estava na maldição da lei, tudo aquilo que você estava desobedecendo estava trazendo consequências para você. Deus pega você e diz: vou resgatar você da maldição da lei. Você não está mais na lei agora, porque você entrou na graça, você confessou Jesus, então é na graça, nos resgatou da maldição da lei, para a maravilhosa graça. Aqui eu posso lhe alcançar, lá eu não podia mais não, porque a lei já passou, aqui eu vou lhe alcançar. Amém. Então você está no reino do Filho do seu amor, você está na graça e Deus pode lhe alcançar. Amém. Diga comigo: Deus pode. Deus pode. Então Deus, ele fica aguardando agora as sementes espirituais que vamos fazer para ele poder fazer acontecer, manifestar algo em nossas vidas. Por quê? Porque ele já providenciou tudo na cruz. Amém. O que os céus tinham que providenciar já foi feito. Diga comigo: o que os céus precisavam fazer já fez. Está consumado. Amém. O que Deus precisava fazer a partir dos céus já foi feito. Ele enviou dos céus Jesus. Jesus se fez carne, morreu por nós, ressuscitou, e nós fomos salvos quando reconhecemos Ele como Senhor. O que do céu tem que se fazer já fez, enviou Jesus. E agora Deus fica aguardando eu e você da terra fazermos algo. Dos céus está resolvido. Os céus pertencem ao Senhor, diz o salmista, mas a terra Ele entregou aos homens. Então Deus, Jesus falando bem sobre isso, diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto ide. Então a autoridade já estava com Jesus, Ele agora nos deu. Então estamos com autoridade para fazer acontecer. Amém. Pastor, mas o senhor disse numa ministração no final de setembro que o Espírito Santo é aquele que faz. Sim, porque trabalhamos juntos. Ele é um ajudador. Paracleto, ele é um ajudador. Ele faz a parte mais difícil. Qual é a parte que ele faz? O milagre. Qual é a parte que eu e você fazemos? A confissão de fé. Crer com o coração e falar com a boca. Não é só falar, amado. Senão o papagaio fazia muitas coisas acontecerem. Porque o que tem de papagaio em casa de crente aí, repetindo o que o crente canta. Não é só falar. A confissão de fé, como o irmão Kenny Ferreira aprendeu, Jesus ensinando para ele uma visão que ele teve. Ah, eu não acredito que ele teve uma visão. Não tem problema, acredite na palavra que está tudo certo. Não tem problema nenhum. Você acredita na palavra? Então está tudo certo. Precisa acreditar na visão que ele teve. Mas se acreditar na palavra, está tudo certo. Eu acredito. Mas se você não acreditar, acredite na palavra. E ele percebeu que o segredo estava no dizer. Então ele, naquela situação que estava em 1933 aproximadamente, estamos em 2019, estamos falando de 67 mais 19, 76, obrigado. 76 anos aproximadamente, ou 86. Vamos lá, 1933, 67 fecha, 19 com 67, 70, 80, 86. Há 86 anos atrás, diga comigo, 86 anos atrás. Alguém ouviu essa ministração que você vai ouvir hoje. Amém. Não é uma palavra que surgiu hoje, aqui no Verbo da Vida de Jaboatão. É uma palavra que tem sido provada. Amém. Eu não estou dizendo que no início da igreja não já tinham ouvido, amém? Mas eu estou falando sobre uma época que a igreja se afastou durante muito tempo da pregação da palavra da fé.
ficou muito preso à tradição, liturgia, jeito de se comportar, jeito de se vestir, esperando Deus fazer tudo. Se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. E Deus, eu já quis. Eu quero. O leproso chegou para Jesus: se tu quiseres, eu posso ser curado. Ele disse: eu quero. Tu crê? Deus já fez. E aí Kenneth Hagin pegou essa verdade e falou: eu sou curado. Ele falou algumas coisas mais, mas parafraseando, eu sou curado. E aí o Espírito Santo falou com ele: se você é curado, por que você ainda está na cama, paralítico? Uau! Amado, eu não sei a situação que você chegou aqui. Eu sei o seguinte, que cada um de nós temos necessidades a serem supridas por Deus. Alguns aqui podem estar desempregados, outros podem estar sofrendo com um relacionamento que não tem harmonia no Senhor, outros podem estar sofrendo com alguma enfermidade, outros podem estar com medo dos filhos se envolverem com drogas ou prostituição. Cada um tem um contexto aqui, mas eu quero dizer que a mesma palavra que alcançou lá no início da igreja, a mesma palavra que há 86 anos atrás alcançou um jovem que estava paralítico na cama, é a mesma palavra que vai funcionar para mim e para você. A mesma palavra que nos salvou é a mesma palavra que irá nos manter salvos. Então hoje você vai entender um pouco o DNA, ou seja, a essência do que cremos. Você está num ambiente de pessoas que creem na palavra da fé. Pessoas que não ficamos presos às circunstâncias. Eu creio que Jesus sempre cura, mas a pessoa não foi curada, então eu acho que a Bíblia está errada. Não, quem está errado é a doença. A doença passará, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Sabe por que as curas não acontecem no mesmo percentual que o início da igreja, como eu estava falando no início? Porque no início da igreja, Pedro, João, Tiago, todos os apóstolos, vou parar por aqui para não errar nenhum, e o outro apóstolo que foi levantado depois, o apóstolo Paulo, todos eles acreditavam na mesma coisa, que Deus já tinha providenciado em Jesus, levar em Jesus Cristo todas as nossas dores e enfermidades cravadas na cruz. Não tinha um deles que dissesse: João, Pedro falando com João, olha, eu acho que você está sendo exagerado, tem que ver se Deus quer curar. Não, eles acreditavam tanto nisso, que quando Pedro passava, a sombra dele bateu em alguém assim, ó, a pessoa foi curada, de tanta convicção que Pedro tinha, que carregava a palavra da fé, que carregava o Espírito Santo. Com o tempo a igreja começou a pensar diferente. Alguns acreditam que Deus quer curar, outros acreditam que Deus botou a doença. Não, pasmem, tem pessoas lá fora que não tem ninguém assim. Se chegou assim, já vai sair curioso, ou crendo. Se eu lhe deixar curioso, já é um bom, você já cresceu. Se você sair com convicção, cresceu mais ainda. Tem gente lá fora que acredita que Deus bota doença nas pessoas, como se Deus não fosse um pai. Eu sou pai de 2 filhas, nunca colocaria doença em alguém só para elas me obedecerem. De jeito nenhum. Quebrar o braço de Júlia para ela me obedecer, ou de Mariana? De jeito nenhum. E por que as pessoas acham que Deus faz isso? Porque passaram a pensar diferente. Diga comigo, pensar diferente. Passaram a pensar diferente do que os apóstolos pensavam. Então é lógico que os resultados serão diferentes. Por isso nos levantamos como um farol. Você já viu a logomarca do Verbo da Vida? Um farol? A Bíblia é a palavra, o farol, o Espírito Santo. Por que nos levantamos como um farol? Para pregar a palavra conforme está escrito. Não é porque um teólogo de renome acha que Deus parou de curar porque o tempo era lá em Atos. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Jesus, ele orou por aqueles que estavam com eles, e não somente por aqueles, João capítulo 17 você vai encontrar isso, mas por aqueles que iriam crer nele
através da palavra. Quem aqui viu Jesus fisicamente? Ninguém, né? Eu também não. Mas quem foi alcançado por Jesus pela palavra? Amém. Então você já fez parte da oração de Jesus. Ele já orou por você. E ele disse, aquele que crê em mim. Quem aqui crê em Jesus? Amém. Veja, Jesus falou isso. Aquele que crê em mim até o século segundo depois da minha vinda, os sinais acompanharão que crê. Foi isso? Não. Ele disse, aquele que crê em mim. Ele não parou no primeiro século e no segundo século, não. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e outras maiores ainda farão. Amém. Os teólogos estão discutindo se a gente vai fazer as mesmas obras que Jesus. Jesus está dizendo que a gente vai fazer maior. Amém. Eles não estão alcançando nem... Eles não, alguns. Porque eu descobri, amado, eu falava tão mal de teólogos. Eu virei religioso ao contrário. Depois eu descobri que eu sou teólogo também. Que eu não estudo a palavra. Então alguns teólogos estão ainda um nível de discutir. Não, os milagres que Jesus fez, a igreja é menor que Jesus. A igreja é nada mais do que parte do corpo de Cristo. Amém. Que parte? Da cabeça para baixo, porque o cabeça é ele, a igreja é o corpo. Amém. Então é lógico que a igreja vai andar aqui na terra como Cristo andou. Amém. Se crer como Cristo creu. Amém. Então lá o irmão Kenneth Hagin, ele escutou do Espírito, já que você é curado, porque está na cama. E ele parou para pensar, isso é mesmo, eu estou aqui parafraseando, se eu estou curado, por que eu estou aqui paralítico ainda? Então ele ficou sentado na cama, não mexia nem o corpo, ficou sentado, já foi algo maravilhoso, não foi? Ele não mexia o corpo. E aí sentado na cama, ele tomou uma atitude e andou. Qual atitude estamos precisando tomar nas nossas vidas? O que é que está nos paralisando? O que é que está nos impedindo? O que é que parece ser um obstáculo tão grande? Qual princípio da palavra eu preciso aprender para viver os resultados da palavra? Hoje eu te digo, fé fala. Mas antes, vamos lá no livro de Romanos. Romanos capítulo 12. Esse tipo de palavra é palavra para dia de vigília, que a gente fica a madrugada toda falando. Mas eu me proponho que cheguei na metade da ministração, tem uma outra metade para ministrar para vocês. Romanos capítulo 12. Versículo 2. Diz assim: e não vos conformeis com este século, ou seja, com este tempo, com este mundo, mas transformai-vos. Diga comigo, quem precisa se transformar? Sou eu. Mas se o problema está com o mundo, por que sou eu que preciso me transformar? Porque começa na gente. Diga comigo, olhe um pouquinho aqui para mim. Eu estou animado hoje. Eu me animo com essa palavra, é sério, eu me animo com essa palavra. Diga comigo, a transformação do mundo começará através de mim. Por isso que igreja existe para fora das quatro paredes. A gente nos fortalecemos aqui para sairmos. Não podemos ficar presos aqui dentro. Estamos precisando fazer outro sopão daquele, viu? Aleluia. Cadê? Eu estou procurando os olhos do adorador. Cadê? Edivaldo. Ah, está aqui. Aleluia. Vamos que vamos, Edivaldo. Outro sopão daquele alcançando as pessoas lá fora. Amém. Entregando alimento físico para alcançar elas espiritualmente. Amém. Diz assim: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha um pouquinho aqui para mim. Guarde essa palavra mente. Aqui nós estamos tratando de uma dimensão, uma das dimensões que o homem possui. O homem é um ser espiritual que você não consegue ver com esses olhos. Olha aqui para mim. Quem é que está me vendo?
Não. Desculpe fazer essa pegadinha, viu? Eu sei que você está, de certa maneira, certo. Mas você está vendo meu corpo. Porque eu sou um ser espiritual. Eu sou um espírito. Possuo uma alma, uma mente. E habito num corpo. Realmente você está me vendo porque está vendo parte de mim. Amém? Tudo bem, eu concordo com você. Mas você está vendo parte de mim. A mente é uma outra parte. Aqui eu não quero dividir a alma apenas como sendo a mente, porque a alma é a mente, são as emoções, o intelecto, os desejos, é a parte intelectual. E aqui eu não quero limitar, dizer que é somente a mente. Mas eu posso dizer para você que quando você entende que tem que renovar a sua mente, você está renovando a sua alma. Uau! E esse é o começo. Por quê? Porque o princípio é fé, fala. Diga comigo, fé, fala. Mas como eu estava dizendo, não basta ser um papagaio. Tem que crer com o coração. Mas como eu vou crer se nos meus pensamentos eu estou pensando algo contrário à palavra? Primeiro eu preciso pensar conforme a palavra. Preste bem atenção aqui para você não sair daqui com o ensino errado. Primeiro eu preciso pensar conforme a palavra, renovar minha mente. A mente é o que liga o meu espírito com a parte física, com o corpo, onde estou vivendo. Então a mente liga essa parte do espiritual com o físico, é a mente. Existe o espiritual, existe o físico, a mente seria interligação. Então a mente vai ser o caminho de entrar no meu coração. Eu vou ouvir, a fé vem pelo ouvir. Essa palavra ouvir fala sobre entender. Por isso que esse ouvir pode ser por símbolos para os surdos. Eles estão ouvindo a palavra da fé. Tá ótimo eu tentando fazer esse símbolo aqui, né? Eu posso fazer assim? 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 Minha esposa é bonita, não é assim? Um negócio assim, né? Quando fala-se para os surdos assim, eles estão entendendo, eles estão ouvindo. Jesus é o Senhor, ele vai ouvir fé. Porque alguém já pensou, esse alguém foi Rodrigo Botelho, né? Talvez você também. Se a fé vem pelo ouvir, como é que o surdo vai ter fé? Esse ouvir é entender, amém? Amém. E aí nós entendemos, desce para o coração. Então quando eu creio com o coração e falo, sem duvidar mas depois que eu pensei corretamente e descer para o coração, pode ser que a mente duvide, mas agora já é tarde, já desceu para o coração. A mente, ela seria o portal ou a porta para entrar no coração, é a mente. Você vai ouvir e vai descer para o coração. O processo da oração em outras línguas é o inverso. Quando nós somos batizados no Espírito Santo e oramos em outras línguas, a mente não está funcionando naquele momento. Você ora, cantar xalaradabacelo, o Espírito Santo dá o entendimento e ele diz: a minha palavra está acima de tudo nesta terra. O que eu falei agora já foi uma interpretação do que eu orei. Porque eu sei que quem é a palavra de Deus? Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, esse nome, está acima de todo nome. A interpretação está de acordo com a palavra? Tá. Então eu falo. Se não estiver de acordo com a palavra, eu interpretei errado. É o processo inverso, do espírito para a mente. Mas normalmente a fé vai vir pelo ouvir a palavra. Porque você só vai orar em outras línguas se você tiver ouvido a palavra antes. Então quando você ouvir a palavra, entrou, você pensou corretamente, entrou no coração. E aí você começa a crer: eu sou curado, nenhuma conta ficará sem ser paga esse mês, eu pagarei as minhas contas e ainda procurarei a conta de um irmão para pagar. Deixa eu procurar o irmão. Vocês ficaram animados, né? Deixa eu procurar. Aí você começa a declarar: não faltará, sobrará, o Senhor me acrescenta mais e mais, meus filhos são como flechas na mão do arqueiro, eles irão longe, eles irão além do que eu já fui. Se eu não pisei ainda na Europa, minha filha vai pisar muito mais do que eu, só que eu vou pisar também, mas ela vai pisar muito antes.
Eu tenho 41 anos, nunca fui. Ela nos próximos anos vai estar pisando lá. Amém. Aleluia. Comigo. Você começa a falar aquilo que está crendo, mas a mente pode ser que comece a duvidar. Como assim, Rodrigo? E ele não fala assim, como assim, Rodrigo, não. Porque a mente, quando duvida, ou é sua carne ou é o cão, né? Fala assim, eu não poderei. Aí você fica, eu não poderei. Quem aqui é pernambucano? Quando você fala assim na madeira, você o quê? Tirou uma lasca, né? Acaba tá lascado quando começa a pensar assim, eu não poderei falar, eu não poderei. Quando vem o pensamento, ainda não se lascou não. Você que está nos assistindo, que é de outro estado, lascado não é palavrão. É um termo aqui da região, tá lascado, é porque arrancou um pedaço, né? Tá prejudicado, algo por aí. Fica difícil até traduzir para você. Enquanto você está pensando, não se lascou ainda não. Mas quando você falar, eu não posso, lascou-se. Mas nunca você vai se esquecer qual é o momento que você foi prejudicado. Só com essa brincadeira aqui. Quando é que eu fui prejudicado? Quando o pensamento chegou, pastor, vem pensamentos na minha cabeça quando eu estou no culto. Pensamentos ruins, pastor. Fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo, irmão. São pensamentos, dardos inflamados do maligno. Mas o escudo da fé apaga. Agora, se você falar... Não, calma. Então, quando a fé estiver em operação e você falar algo, quinta-feira, 3 pessoas aqui, estenda as mãos, vamos declarar e essa doença vai embora. Em nome de Jesus, doença vai embora. Eu estava crendo, certeza que ia acontecer isso. Mas a mente ficou, será? E eu vou me preocupar com o que está na minha mente? As 3 pessoas foram curadas. 2 mulheres e 1 homem. A irmã que veio aqui na frente, chega e fez assim, em nome de Jesus. Ela não conseguiu nem esconder a alegria. Mas a mente ficou duvidando. A mente pode até duvidar, mas o coração não. Agora, para chegar no coração, precisamos aprender a pensar corretamente. E é por isso que o apóstolo Paulo fala aqui no capítulo 12, versículo 2, que transformai-vos pela vossa maneira de pensar, pela renovação da vossa maneira de pensar, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga comigo, a vontade de Deus será sempre boa, perfeita e agradável. Pastor, como assim será sempre? Tiago, capítulo 1, versículo 17 diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de mudança. E ele começa um pouco antes dizendo assim, não erreis, meus irmãos. Ou seja, naquela época já tinha pessoas que acreditavam que Deus mudava. Uma hora uma coisa boa vinha do céu, uma hora uma coisa ruim vinha do céu. Naquela época que Tiago escreveu, já tinha gente que pensava isso. Hoje ainda tem. Não erreis, meus irmãos. Deus não muda, Ele sempre manda coisa boa. O que não é bom não vem de Deus. Teologia básica, Deus é muito bom, o diabo não presta. Atos 10, 38, Jesus de Nazaré, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a terra fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Não tinha oprimido de Deus. Deus não oprime ninguém, não tenta ninguém. O mundo vai trazer circunstâncias para você e você precisa entender, pensar corretamente, que não foi Deus. Porque se você acredita que foi Deus, você vai apenas suportar. Por isso tem muito crente aí fora e que está nos assistindo, passando pressão e achando que é Deus trabalhando na vida dele, o estreito. O estreito de Deus é o seguinte, é individual, é uma pessoa por vez. A sua fé funciona para você. Mesmo que ninguém acredite, é tão estreito o caminho que pode ninguém acreditar, mas não se preocupe, você está protegido porque é um caminho estreito. Você entra na dimensão da fé
E pode ter uma igreja inteira sem acreditar. Se você acreditar, vai ser. Pastor, mas se a igreja toda acreditar, vai ser mais rápido ainda. Mas diga comigo, o caminho é estreito. Por isso eu vou com Deus nele. Filhinho de crente, filha de crente, ou você ensina ele no caminho, ou você não vai garantir a salvação dele. Porque o caminho é estreito, ele vai ter que passar individualmente. Agora as pessoas falam de estreito como se as montanhas estivessem apertando. Aí não é estreito, meu amado. Aí é aquela prensa de ferro velho, que bota um carro velho lá e amassa. Isso não é o caminho de Deus para a sua vida, não. Isso pode ser o caminho do cão. Então por isso que não presta desviar-se do Senhor. Pastor, eu estou desviado. Minha esposa diz algo tremendo. Desviado do caminho. Atalho, você só vai encontrar buraco, poeira. É isso que você vai encontrar no atalho. Fica no caminho. Agora também, se você estiver no caminho e Satanás quiser lhe tentar, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como resistimos o diabo? É que nem aqueles filmes que o cara sai na tapa, é? Não. Eu resisto o diabo quando ele fala, você não pode. E você diz, eu posso. A Bíblia diz que eu posso. Você não tem, eu tenho. A Bíblia diz que eu tenho. Você não vai conseguir fazer, eu vou. Mas você é pecador, você é pó. Não, eu estou em Cristo. Aí ele corre de você e vai procurar outro que vai acreditar nele. Aleluia. Quando Satanás botar pressão, meu amado. Eu postei algo ontem na diretoria, que o pastor Edmilson, do Verbo da Vida de Pedra de Guaratiba, se eu não me engano, não é assim? Ele falou, eu gostaria de ler para você. Eu coloquei lá para a diretoria dessa igreja fica cada dia mais forte. O que eu me torno quando Satanás me coloca pressão? O que eu me torno? Um filho mais amadurecido. Ele, por sua vez, permanece apenas Satanás. Ele pode até botar pressão, amado. Você, no mínimo, você vai crescer se continuar firme na palavra. Mas ele vai continuar sendo derrotado. Então, quando o início é pensar da maneira correta, porque se eu penso da maneira correta, eu vou crer da maneira correta. Diga comigo, eu penso, logo creio. Tem alguém famoso aí que disse, eu penso, logo existo. Eu digo, eu penso, logo creio. Pensamento correto. Tem gente que sai de casa achando que tudo vai dar errado. E o que é que acontece? Você já passou por isso, né? Eu também. Mas tem gente que sai de casa acreditando que tudo vai dar certo. E num dia extraordinário, o que é que acontece? Às vezes nem tudo. Mas é um dia extraordinário. Quando você pensa correto, você crê correto. Porque aquilo que você pensa e aquilo que você acredita, se for ruim, pensei negativo, acredito negativo, eu vou falar o quê? Negativo. Vou falar negativo. Agora, se eu penso correto, acredito em algo positivo para o meu dia, eu vou falar o quê? Como o dia está bonito. Senhor, Tu é maravilhoso. Só vou falar coisas boas. Morte e língua está no poder da sua língua. Está escrito. Provérbios. Morte, eu falei o quê? Obrigado, minha ajudadora. Eu quis dizer morte e vida. Estou falando sobre falar, que é língua, mas morte e vida. Abra, por favor, em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Quem aqui quer coisas boas aqui na terra? Amém. Então é hoje que você vai aprender. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto.
A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Tira aí um pouco, agora olhe para mim. Não responda, mas quem aqui está utilizando bem a língua? Falando corretamente. Você vai comer do que está falando. Comer o que, pastor? Do melhor dessa terra. Saúde, provisão, experiências espirituais com Deus. Estamos hoje aprendendo sobre um princípio, não tem como fechar isso hoje. Isso pode ser várias ministrações, vários ministros vão ter o que falar, várias conferências. É algo que o apóstolo Paulo destacou, e eu gostaria de destacar para você. Abra, por favor, ainda em Romanos, capítulo 10. Versículo 8. Romanos 10, 8. Diz assim: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé. Diga comigo, palavra da fé. Uau! Que pregamos: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Olha um pouquinho aqui para mim. Aqui está falando sobre a palavra salvação. Essa palavra salvação no grego é S-O-Z-O, sozo, que quer dizer salvação, cura, libertação, preservação, provisão. Tudo numa palavra só. Quando você confessa Jesus como Senhor, você tem acesso ao que Ele pagou na cruz. O que foi que Ele pagou? Ele resgatou você da maldição. A maldição trazia morte, enfermidade e miséria. O mundo vive ainda hoje da maldição do pecado. E o mundo só não se acabou ainda por conta do sal que foi colocado no mundo, que é a igreja. Porque está todo mundo aí criticando a igreja, porque tem defendido contra o aborto, porque a igreja tem defendido contra a corrupção, e a turma tudo dizendo: não, a igreja está querendo interferir no governo. Não, a igreja está se posicionando e transformando o mundo. Então, quando você for votar lá fora, para onde tem eleição, procure candidatos, e você vai perceber que eu aqui não estou falando de nenhum diretamente, mas procure candidatos que estejam de acordo com a palavra, nos seus projetos. Não é quando está perto da eleição, a pessoa vai para um culto, vai para uma missa. Não. Quais são os projetos? Eu não sei os projetos. Trato de saber. Mas o que eu quero dizer é que o mundo, ele só está hoje sendo conservado por conta da igreja que está no mundo ainda. Senão já estava apodrecido totalmente. Esse é o poder da palavra, é o poder da salvação. Só que o princípio é universal, serve para todos os assuntos. Que princípio, pastor? Crendo com o coração e confessando, declarando com a boca. Serve para a salvação e serve para tudo aqui na terra. Explica isso melhor. Vamos lá. Marcos 11, versículo 22, Jesus disse: tendes fé em Deus. Diga comigo, tendes fé em Deus. Alguns estudiosos do grego afirmam que esse tendes fé em Deus, se eu for contextualizar, é tendes o mesmo tipo de fé que Deus tem. Diga comigo, o mesmo tipo de fé que Deus. Pastor, o senhor está dizendo algo, deu até silêncio na congregação. O mesmo tipo de fé. Eu estou falando tipo, eu não estou falando tamanho. É lógico que Deus tem tudo que Ele diz, Ele acredita. Não tem nem como medir a fé dele. Mas a nossa tem como medir. Quer que eu prove isso na palavra? Romanos capítulo 12. Passe uma folhinha. Versículo 3. Pode botar a projeção aí. Preste bem atenção, porque você vai mudar sua vida a partir de hoje. Com o que você fala.
Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. Segundo, diga comigo, segundo. Aí eu vou ler e você lê de novo, tá bom? A medida da fé que Deus repartiu a cada um. Leia você agora. A medida da fé que Deus repartiu a cada um. Uau! Deus, Ele repartiu uma medida da fé. A fé veio de quem? Por isso que é o mesmo tipo de fé de Deus. Algumas pessoas escutam isso e ficam, que heresia, vocês estão dizendo, ter o mesmo tipo de fé de Deus. Aí dá vontade de perguntar, tu tem o mesmo tipo de fé de quem? Do cão, é? Foi ele que te deu, foi? Foi Deus que deu. Uma medida, e essa medida pode crescer à medida que você ouve a palavra e pratica. Ouve a palavra e pratica. Ouve e pratica. O praticar nas suas ações e no que você fala. E sua fé vai crescendo. Ao ponto de Jesus chegou para um determinado homem e disse, nem mesmo em Israel eu vi fé como essa. Todo mundo queria tocar em Jesus, que Jesus orasse. Um homem chegou e disse, olha, eu sou sujeito à autoridade e sou autoridade. Quando eu digo vai, eles vão. Quando eu digo vem, ele vem. Então não precisa da minha casa não, que eu não sou digno. Manda uma palavra e o meu servo será curado. Amém. Jesus se admirou com aquilo. Nós vivemos isso quinta passada. Amém. Há mais de 2000 anos atrás alguém viveu isso. E nós vivemos isso alguns dias atrás, quinta-feira. Cremos, falamos. Sabe o que aconteceu? O que falamos. Para você não pensar que foi eu que falei, foi toda a igreja. Foi eu também. Diga comigo, crendo com o coração e falando com a boca. Diga assim, esta é a fé do tipo de Deus. Deixa eu provar para você, vá lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis 1. Estamos entrando no final da ministração. Gênesis 1. O grupo de louvor não precisa vir agora não. Pode ficar tranquilo aí. Daqui a 5 minutinhos. Versículo 3. Disse Deus, haja luz. E houve o quê? Lógico. Olhe para mim. Lógico que houve luz. Ele falou, haja luz. É lógico, não era uma jaca que ia aparecer não. É luz. Hebreus capítulo 11. Vai lá para Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos. Diga comigo, pela fé, eu compreendo. Eu vou continuar. Pela fé entendemos. Entendemos o que pela fé? O que é que o racional não acompanha, mas pela fé na palavra eu posso acreditar. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha um pouco aqui para mim. Esta é a fé do tipo de Deus. Algo invisível, não tinha. Deus falou, apareceu. Eu não sei o que é que você está precisando que apareça na sua vida. Talvez seja um esposo. Talvez seja um trabalho. Talvez seja um filho. Talvez seja uma cura. Talvez seja um parente ser salvo. Aleluia. E eu vou dar uma dica para você. Quem aqui estudou conjugação verbal na escola? Presente, passado, o básico. Presente, passado e futuro. Então quando você for declarar, não fique declarando no futuro não. Amém. Joãozinho será salvo. Joãozinho será salvo. O que é que você está trazendo à existência? Que Joãozinho será salvo. Vai ficar sempre será. Futuro. Você diga, Joãozinho é salvo em nome de Jesus. Está mentindo? Mentindo? Deus chegou para Abrão e disse, a partir de hoje você vai se chamar Abraão, pai de multidões. O cabra é estéril. Deus, está mentindo Deus. Ele é estéril? Não, Deus não estava falando o que estava vendo não. Deus estava falando o que queria ver. Então não jogue para o futuro o que você quer ver no seu presente. Você pode estar com a dor que for, eu sou sarado.
Quando você for no gabinete pastoral, conversar com seu pastor, pastor, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Isso não é falta de fé não, viu? Isso é gabinete, é aconselhamento. Tem gente que chega no gabinete e aí, tá tudo bem? Tudo ótimo, pastor. Como está a família? Melhor não podia estar. E o corpo sarado, curado, tá até barriga de tanquinho. Lá, não é o momento de você declarar a fé, não. Lá é o momento de você se abrir. Pastor, eu estou passando por isso, eu estou vivenciando isso. Você se abre. A igreja não tem que viver, a gente tem que estar vivendo de imagem, não. Vocês estão rindo, mas tem gente na igreja que não conta, olha, não pede ajuda a ninguém, porque é homem de fé. É homem de fé. Não, meu amado, a gente é uma família. Agora, quando você estiver sozinho, você, Deus, os anjos, Satanás e os capeta, tudo está perto, né? Aí você fala, sou curado, não faltará, sobrará, meus filhos são do Senhor Jesus. Aí você declara fé à vontade. Amém? Amém? Glória a Deus. Abra, por favor, em 2 Coríntios capítulo 4. E o grupo de louvor pode vir. Pense numa equipe de excelência. Uau! 2 Coríntios capítulo 4. Eu quero dizer para vocês que eu preguei um terço para metade, tudo aquilo que eu gostaria de pregar. Mas eu vou parar por aqui hoje. Amém? Eu creio que você foi abençoado. Eu creio que você foi abençoado. Mas se nós, esse também eu gostei, viu? Esse foi vibrante. Se nós, na igreja, quem aqui vai ser perseguido porque diz amém dentro da igreja? Ninguém. Se na igreja a gente não abre a boca para dar um amém, como é que você vai pregar o evangelho lá fora? Então começa a rever os seus conceitos dentro da igreja. Responde ao que você ouve, não é porque é o pastor falando, não. É porque quando Deus fala, Ele aguarda respostas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, diga comigo, espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Quem aqui está preparado para declarar algumas verdades que Satanás não gosta de ouvir, mas vai ouvir? Amém. Fica de pé. Aleluia. Aleluia. Eu estou aguardando. Eu creio que estamos entrando agora na atmosfera. Estou aguardando. Sabe que o louvor não está aqui para tocar, para você assistir? Ele está participando desse momento sobrenatural. É como uma cirurgia do Espírito. E eu estou aguardando. Estou aguardando. Algo vai acontecer. Eu vou pedir que vocês escolham uma música. E ainda que não esteja cantando, mas você já esteja tocando a música. Amém. A primeira declaração de fé que precisamos fazer é confessarmos Jesus como Senhor. Se você está aqui essa noite e sabe porque sabe que sem Deus não dá mais, circunstâncias têm se atravessado, você tem sofrido pressão e você não quer mais viver uma vida sem esse senhorio, e você deseja nesse momento se tornar, ser transformado, um novo nascimento, como está escrito em João capítulo 1 versículo 12, todos aqueles que receberam a Jesus, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Uau! Estou aqui parafraseando. Uau! Um poder. Que poder, pastor? Ser filho. Junto com a filiação vem toda a herança. E se você está aqui essa noite e deseja reconhecer Jesus, confessando Ele como Senhor da tua vida, faz o sinal com a tua mão, que hoje o maior milagre vai acontecer na sua vida.
um novo nascimento? Quem é você que deseja receber Jesus como Senhor? Amém. Imagine agora, qual é a montanha que tem se apresentado como obstáculo na sua vida? É uma falta de um emprego? É uma doença que não saiu do seu corpo? É uma diabetes que se apresentou como diagnóstico? Hoje de manhã subiu uma palavra no meu coração, anemia. Hoje à noite subiu novamente. É uma anemia que tem se apresentado. Eu quero dizer que isso é pouco diante de Deus. É pequeno. Diante de Deus, câncer, AIDS, morte é pequeno. Diante de cada um de nós pode ser uma montanha, mas diante de Deus é pequeno. Então, como nós sabemos que o Espírito Santo é aquele que faz, nós vamos falar e Ele vai concretizar. Você está preparado? Então pense qual é a montanha. Eu vou tirar o microfone. Eu vou deixar o meu microfone hoje. Você vai saber qual é a montanha que eu estou vendo. Amados, enquanto a igreja viver para dentro, ela fica mesmo tamanho e cresce muito devagar. Mas quando cada um de nós tivermos a paixão por ganhar vidas para Jesus e discipular elas, a igreja vai crescer. E depois que essas pessoas estiverem maduras, elas vão decidir se vão ficar aqui ou não. Mas no início você vai discipular. Então eu vou dizer minha montanha qual é, mas você não vai ficar focando a minha. Você vai falar contra a sua montanha. Diga, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora diga a sua montanha. Igreja Verbo da Vida Jaboatão crescerá para o dobro, em nome de Jesus. Fale a sua montanha. Fale a sua montanha. Fale a sua montanha. Porque ela se moverá e será lançada nos mares.